Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Pois é, eu vou mostrar, através da aula de vocês, essa aula hoje, as relações métricas de um triângulo retângulo. Eu vou utilizar para explicar para vocês o teorema de Tales. Existe uma proporção entre os segmentos de reta que compõem um triângulo retângulo com relação a outro triângulo que seja interno a ele. Então, eu vou mostrar para vocês que existem fórmulas para isso, mas essas fórmulas vou dizer para vocês, sinceramente, do fundo do meu coração, que eu não gravo nenhuma dessas fórmulas, porque o Tales é muito simples, então eu consigo, na hora da prova, montar ali a minha fórmula, entenderam? Eu vou mostrar para vocês como está nos livros aqui e como é que a gente chega nas fórmulas. A maioria das vezes, principalmente na geometria, não vale a pena vocês gravarem tantas fórmulas, porque se vocês souberem alguma coisa, tipo relação métrica de um triângulo, que é Tales, se vocês souberem Tales e souberem Pitágoras, né, vocês resolvem boa parte das questões que envolvem geometria. Claro que o círculo não, né, porque o círculo tem uma característica própria, mas o resto é bem tranquilo vocês utilizarem desses dois teoremas, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é essa relação usual que está nos livros, né? Observe, aqui está um triângulo, ó. Bem assim, a hipotenusa dele fica deitada assim na horizontal, e os catetos ficam aqui. E a única coisa que a gente consegue identificar aquilo ali como sendo um triângulo retângulo é justamente o fato de que existe um ângulo reto, né? O segmento contrário ao ângulo reto é a hipotenusa, tá? E aqui nós temos uma altura, ó. Uma altura. Eu vou chamar essa altura de H. E vou chamar a hipotenusa de A. Vou chamar de B aqui, ó. Esse cateto menor aqui, ó. E o cateto maior eu vou chamar de C. E esses segmentos de reta internos aqui, ó, eu vou chamar de N e N, tá? Eu vou desenhar 3 triângulos. Eu vou separar esse triângulo, esse e o grandão. E vou deixar eles todos na mesma posição. Ó, eu vou deixar o grandão aqui, ó. Ó, o grandão eu vou deixar ali. Aqui, ó, seria C, aqui B e aqui A. Compreenderam isso? Eu só virei ele, eu só vi, são 3 triângulos, tá? Um deles eu botei lá, ó, o maior. O maior eu botei lá, tá? Agora vamos para o outro triângulo, tá? Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Estão enxergando ele? Esse triângulo aqui, ó. Tá? Vamos botar a hipotenusa do lado de lá. E a parte maior, ó, que seria o N, eu coloco para baixo. Ó, N aqui, ó, para baixo, a altura e o C. Quero colocar eles todos de forma semelhante, todos triângulos retângulos, e os outros são internos, para dizer para vocês que essa é a relação de Tales, né? O triângulozão dividido pelo triângulozinho. Segmentos de reta do grande são proporcionais aos segmentos de reta do triângulo menor. Agora, a gente vai fazer esse aqui, ó. Só que esse aqui vai ficar um pouquinho diferente, ó, né? O triângulo vai estar na mesma posição, mas esse aqui, pessoal, é a altura, seria o cateto maior, e esse aqui o cateto menor, tá? Esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. E a hipotenusa, nesse caso aqui, é o B. Compreenderam isso?
Tá, agora eu vou mostrar para vocês as proporções. Pessoal, lembrem de Tales. Tales, eu falei para vocês, toda vez que aparecer Tales, façam isso aqui, ó. Sempre façam aquilo ali, ó, para resolver Tales. Uma fração, e aqui eu tenho outra fração. É uma relação, ó, segmento do maior dividido pelo segmento do menor. É uma razão, na verdade. O segmento do maior dividido pelo segmento do menor. Então, vamos olhar o triângulo e vamos fazer essa análise, tá? Vamos fazer com esses dois aqui, ó. Tá? Qual que é segmento? Hipotenusa do grande dividido pela hipotenusa do pequeno. Agora, o cateto menor do grande e o cateto menor do pequeno. Simples assim. E aí agora faz aquela multiplicação. Ó. Esse multiplica para cá, dá A vezes H. E esse multiplica, o B multiplica o C ali. Ó. E pronto. Temos a primeira relação. Né? Vamos fazer agora aquele lá de cima com esse aqui de baixo. Tá? A mesma coisa. Ó. Segmento de reta do grande lá, ó, seria a hipotenusa do grande dividido pelo segmento de a hipotenusa do pequeno. E aqui, ó, o cateto do grande e o cateto do pequeno. E aí a gente faz aquela jogadinha ali, ó, de multiplicação, vai ficar assim, ó, A vezes N igual a B vezes B ao quadrado. Tá? Ó, é outra fórmula. Né? Então, já temos duas aqui. Uma outra coisa interessante é isso aqui, ó. O A, o que é o A nessa relação aí? Ele é M mais N. Ah, coisa tão simples, né? Mas isso aí é uma relação métrica também. O que é o A? Ele é o N mais o N. Simples assim. Vamos fazer outro. Vamos pegar agora esses dois aqui, ó. Vamos pegar esses dois só para a gente ver. Tá? Então ela, ó, vai ficar. Vamos fazer aqui, ó. C do grande, B do pequeno, H do grande, N do pequeno, e aí ficaria CN igual a B vezes H, tá? É uma relação também, tá? A gente pode fazer, vamos fazer outra aqui. Vamos fazer aqui, ó, entre as alturas, ó, né? Então vai ficar assim, ó, a altura desse aqui com a altura desse aqui, ó. E vamos usar o outro cateto ali, ó, de baixo, com o cateto de baixo aqui. E aí, a gente tem, ó, vou botar aqui, ó, que aquela relação ali implica que H ao quadrado é igual a M vezes I. Tá, pessoal? Então, essas são as relações métricas do triângulo retângulo, tá? A vezes H igual a B vezes C, A vezes N igual a B ao quadrado, H ao quadrado igual a M vezes N, Cn igual a B vezes H. Aqui, ó, vou colocar aqui em cima, A sobre C, ó, a hipotenusa daquele lá do grande dividido pela hipotenusa do pequeno, e o cateto maior dividido pelo cateto maior desse. Então vai ficar C ao quadrado igual a A vezes N. Tá? Simples assim. E aí estão todas as relações métricas de um triângulo retângulo. A primeira, olha lá, ó,
A vezes H igual a B vezes C. A vezes N igual a B ao quadrado, ou ao contrário, B ao quadrado igual a vezes N. Cn, V igual a B vezes H. Isso aí vocês nem vão encontrar em livro, mas é uma que funciona também. H ao quadrado igual a N vezes N. C ao quadrado igual a A vezes N. Muito bem. Lá no início do ano, a gente trabalhou com a circunferência, né? Temático do segundo ano. Eu comecei a dar para vocês a circunferência, lembra? Vocês tinham que me dizer assim, ó, em radianos, quanto é que era 30 graus, 45, 60, 90 e assim por diante até 360. Pois agora nós vamos usar uns detalhes desse conhecimento aí, que é o comprimento da circunferência. Só isso, né? Qual o comprimento da circunferência, né? Que faz a volta toda, né? Qual o comprimento dessa corda que faz esse círculo? Qual o comprimento dele? Bom, vocês aprenderam, expliquei lá, né? Que a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência é a volta toda é 2π, né? Lembra? 2π vezes o raio. Ou π vezes o diâmetro. Também, né? O diâmetro, ele cabe 3,14. Então, o π é 3,14, alguma coisa. Alguma coisa, não, muitas coisas depois, né? Então, o comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro dela, se a gente pudesse colocar numa reta, né, pegar essa circunferência e esticar ela, não, senão ela iria aumentar de tamanho, né? Mas se eu conseguisse deixar ela numa forma retilínea, eu teria o comprimento dela. E o comprimento dela é 2π vezes o raio, ou diâmetro vezes π, porque o diâmetro ele vale 2 raios, né? Ó, esse aqui é o raio, e esse aqui é o diâmetro. E essa corda aqui, esse segmento de reto que faz a volta, é chamado de circunferência. E ela vale 2. Vou botar aqui uma letra. Ó, o comprimento vale 2π vezes o raio. Tá? Então, qualquer comprimento de circunferência, para mim achar ele, é 2π vezes o raio. E ele é o perímetro. Ele é o perímetro da circunferência. Ou pego o diâmetro e multiplico por π também, é a mesma coisa. Ó, dπ. dπ. Ou seja, diâmetro igual a 2 vezes o raio. Tá? Para quem não lembra, diâmetro ele é 2 vezes o raio. Isso utilizando como letra o diâmetro D. E o raio é. Tá? Área do círculo. Está aqui o círculo. Essa parte que tem dentro aqui, ó, é π vezes o raio ao quadrado. E acabou. Pessoal, o hexágono ele é um polígono com 6 lados, né? Exatamente, é um hexágono regular, tá? Todos os lados dele são iguais. Acreditem, esses lados são iguais. Se todos os lados são iguais, vocês vão trabalhar esse hexágono aí com triângulos equiláteros. Tá? Vocês têm que saber as fórmulas lá do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 para a área, né? E L raiz de 3 sobre 2 para a altura, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um valor que é o lado. Aqui é lado também. Então, aqui, ó, é um triângulo retângulo. Desculpe, equilátero. Triângulo equilátero.
tá bom? Então, se ali é um triângulo equilátero, quantos triângulos equiláteros tem aqui? Vocês vão calcular a área disso aqui, né? A área disso aqui, a área de todo o hexágono, porque são 6 triângulos equiláteros. Acha a área de um e multiplica por 6. Tá? Outra coisa interessante, ó, se a altura, ó, se eles dão a altura para vocês, aí vocês vão usar também, ó, a altura do triângulo, vocês vão usar o A raiz de 3 sobre 2, que é para achar a altura do triângulo equilátero. E esse aqui, a área dele é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Como são 6, pessoal, então a área do hexágono é só multiplicar por 6. 6A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula. Claro que alguns nos livros vocês vão achar 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Por que isso? Porque eles simplificaram, só isso. Mas é a mesma coisa. Tá? Eu prefiro gravar isso, porque aí eu sei que são 6, né? Do que gravar isso e eu não saber o que significa aquele 3 ali. Tá? Então, eu aconselho vocês a gravarem. Se quiserem gravar essa fórmula. Ou então gravarem só essa, do triângulo equilátero. Tá? E essa aqui é a altura do triângulo. Tá? E o perímetro, pessoal, é só multiplicar o lado por 6. São 6 lados. O perímetro é a soma de todos os lados são iguais. É só multiplicar o lado por 6. Só isso. Tá? Uma outra coisa interessante do hexágono, tá? Que se, por exemplo, eu der uma questão para você, tá aqui o hexágono. Ó, o hexágono está aqui dentro, tá? E eu disser que o raio dessa circunferência, tá? Desculpe, o lado do hexágono, ele vale 4 centímetros. Qual é a área da circunferência escrita nele? Qual a área dessa circunferência? Essa circunferência, ela tangencia, ó, o hexágono. Ou seja, ó, o raio dessa circunferência, ele é justamente a altura do triângulo equilátero. Ou seja, A raiz de 3 sobre 2. Então, vocês precisam descobrir qual é o lado do triângulo, e vocês já têm, que é 4, fazer, multiplicar por raiz de 3 sobre 2 e vocês vão achar a altura. Essa altura é o raio, aonde vocês vão substituir ali na fórmula para encontrar a área do círculo. Tá? Um abraço, pessoal, e um beijo. E que vocês fiquem bem. Façam as minhas questões, né? Tchau! Tchau, pessoal!